Antes do homem levantar templos, antes da primeira palavra ser escrita na argila úmida da história, existia apenas o caos. Não o caos que conhecemos, feito de desordem e barulho, mas um abismo silencioso, infinito, uma presença invisível de tudo e de nada. Desse vazio primordial, o universo despertou com um suspiro. E desse suspiro, nasceram as primeiras entidades: Gaia, a Terra, o ventre fértil de toda a vida, e Urano, o céu estrelado que a cobria com seu manto. Gaia e Urano tornaram-se o primeiro casal do cosmos, e do amor, ou do inevitável, que os uniu, brotaram os titãs, os ciclopes e os hecatônquiros, gigantes de 100 mãos e 50 cabeças. O universo, então, começou a se mover. E com o movimento veio a criação. Mas também o medo. Urano, temendo o poder de seus filhos, prendeu-os nas entranhas de Gaia. E foi nesse momento que o sofrimento nasceu. A terra gemeu sob o peso da injustiça, e de suas dores surgiu um plano. O mais jovem dos titãs, Cronos, ergueu-se em desafio. Com uma foice forjada nas profundezas de sua mãe, ele atacou o próprio pai, e com um único golpe, separou o céu da terra. Urano gritou, e seu sangue caiu sobre Gaia, dando origem a novas criaturas: as Eríneas, deusas da vingança, e Afrodite, a deusa do amor, nascida da espuma e do sangue do mar. Assim começou a Era dos Titãs. Cronos, o senhor do tempo, reinava sobre o cosmos, mas o tempo, como ele próprio, é cíclico e implacável. Cronos ouviu uma profecia. Um de seus filhos o destronaria, assim como ele fizera com Urano. Tomado pelo medo, devorava cada filho ao nascer. Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon, todos foram engolidos pelo pai. Mas Reia, sua esposa, cansada de ver seus filhos sumirem nas entranhas do tempo, decidiu enganá-lo. Quando o sexto filho nasceu, ela o escondeu em uma caverna na ilha de Creta e deu a Cronos uma pedra envolta em panos. Cronos engoliu o engano e o menino cresceu em segredo. Seu nome era Zeus. Criado pelas ninfas e alimentado pelo leite da cabra Amalteia, Zeus cresceu forte e astuto. Quando atingiu a maturidade, buscou os conselhos de Gaia e libertou seus irmãos, forçando Cronos a vomitá-los. E juntos, os filhos dos titãs se ergueram contra o próprio pai. Foi a guerra que dividiu o céu. Durante 10 anos, titãs e deuses lutaram nas montanhas da Tessália, em uma batalha que fez o próprio mundo estremecer. O fogo dos ciclopes iluminou o firmamento, e os trovões de Zeus ecoaram por entre as nuvens. Ao final, o Olimpo venceu. Os titãs foram lançados ao Tártaro, o abismo mais profundo da criação, e Zeus, agora o novo Senhor dos céus, distribuiu o poder entre seus irmãos. A terra foi entregue a Deméter, os mares a Poseidon, o submundo a Hades e o céu a ele próprio, Zeus, o rei dos deuses. O reinado dos deuses começou não com paz, mas com equilíbrio, pois os gregos sabiam que a ordem não nasce da perfeição, mas da convivência entre forças opostas. Zeus governava com relâmpagos, símbolo do poder e da justiça. Mas o Olimpo era uma família, e toda família carrega seu próprio caos. Hera, sua esposa e irmã, era a guardiã do casamento, mas também da vingança e do orgulho. Poseidon, senhor das águas, era impetuoso e imprevisível como o mar. Hades, o invisível, reinava sobre o submundo com uma serenidade que assustava os vivos. Cada deus representava uma parte do mundo e da alma humana. Atena, nascida da cabeça de Zeus, encarnava a sabedoria e a estratégia. Ares, seu irmão, o furor da guerra. Afrodite, o desejo e a beleza que confundem razão e instinto. Hermes, o mensageiro, era o elo entre os mundos. E Apolo, o deus da luz, da música e da profecia, representava o ideal da harmonia. A mitologia grega não buscava a perfeição, buscava espelhos. Os deuses eram reflexos magnificados dos humanos, com as mesmas paixões, as mesmas falhas
e a mesma ânsia por compreender o destino. Na Grécia Antiga, os deuses não eram distantes. Eles caminhavam entre os homens, influenciavam o vento, a chuva e os caprichos do amor. Cada cidade tinha um templo, cada vale uma divindade, cada rio um espírito que o guardava. A religião grega era viva, uma dança entre o visível e o invisível. E nesse mundo, o sagrado e o humano se confundiam. O guerreiro buscava a bênção de Ares, o poeta pedia inspiração às musas, e o agricultor deixava oferendas a Deméter para garantir o ciclo das colheitas. Mas havia algo mais profundo. A ideia de harmonia cósmica, o equilíbrio entre forças. Nada poderia existir sem o seu oposto. Dia e noite, vida e morte, amor e destruição. Os gregos acreditavam que até os deuses precisavam respeitar essa lei universal. Nem mesmo Zeus podia fugir do destino. Acima de todos existia uma força maior. As Moiras, as deusas do fado, que teciam o fio da vida de homens e deuses com mãos impassíveis. Enquanto o Olimpo brilhava no alto, na terra os mortais aprendiam a viver sob o olhar dos deuses. As lendas contavam não apenas suas glórias, mas também suas punições. Prometeu, o titã que roubou o fogo para entregar à humanidade, foi acorrentado a uma rocha, com um abutre devorando-lhe o fígado eternamente. Mas o fogo que trouxe, símbolo do conhecimento, nunca se apagou. Pandora, a primeira mulher, recebeu de Zeus uma caixa proibida. Ao abri-la, libertou todos os males do mundo, deixando escapar apenas a esperança. Essas histórias não eram apenas metáforas, eram advertências. Os deuses davam poder e cobravam caro por ele, pois no coração da mitologia grega, o castigo do orgulho é o destino dos que ousam ser como os deuses. Quando a noite caía sobre as colinas da Grécia, os homens olhavam para o firmamento e viam mais do que estrelas. Viam lembranças. Cada constelação era um mito congelado no tempo. Órion, o caçador. Andrômeda, acorrentada ao céu. Cassiopeia, a rainha vaidosa. O universo para os gregos era um espelho mitológico. Eles não separavam ciência e fé, razão e sonho. A filosofia nascente de Sócrates e Platão convivia com os templos de Apolo e Atena, porque compreender o mundo era também venerá-lo. Assim, do caos nasceu a ordem, e dos titãs, os deuses. Mas a mitologia grega não é apenas a história de divindades antigas, é a narrativa da própria condição humana. Pois enquanto os deuses moldavam os céus, os homens aprendiam a moldar suas almas. O fogo de Prometeu arde ainda hoje, em cada descoberta, em cada dúvida, em cada busca por sentido. E no sopro do vento sobre as ruínas do Partenon, ainda se pode ouvir um eco distante. Um lembrete de que os deuses jamais desapareceram. Eles apenas se transformaram em ideias, em símbolos, em nós mesmos. Dizem que no alto das nuvens, onde o trovão se confunde com a voz dos deuses, ergue-se o Monte Olimpo, o trono invisível da eternidade. É lá que habitam as forças que governaram o imaginário do mundo antigo, moldando não apenas crenças, mas também a forma como o ser humano compreendia o poder, o amor e o destino. O panteão grego não é apenas um conjunto de divindades, é um reflexo do próprio homem. Suas virtudes e falhas, sua busca por ordem e significado em meio ao caos do universo. Cada deus grego representa uma faceta da existência, e juntos formam um mosaico divino onde o bem e o mal coexistem, onde o amor e a guerra caminham lado a lado. No topo dessa hierarquia está Zeus, o rei dos deuses, senhor dos céus e do raio. Filho de Cronos e Reia, ele escapou do destino cruel de ser devorado pelo pai, e com isso, tornou-se símbolo do poder que vence o tempo. Seu raio, forjado pelos ciclopes, representa o julgamento divino. Rápido, impiedoso e inevitável. Mas Zeus não era um deus distante.
Era temperamental, movido por paixões humanas, e seus amores e conflitos espalharam descendentes por toda a mitologia. Comandava os deuses, mas também sofria com as mesmas fraquezas dos mortais. Era ao mesmo tempo soberano e servo do destino, pois até mesmo o rei do Olimpo não podia escapar das Moiras, as deusas que teciam o fio da vida. Ao lado de Zeus estava Hera, sua esposa e rainha dos deuses, guardiã do matrimônio e da fidelidade. Mas o trono conjugal do Olimpo era tudo menos sereno. As infidelidades de Zeus provocaram a ira e o ciúme eterno de Hera, transformando-a em símbolo do orgulho ferido e da vingança divina. Ainda assim, os gregos a veneravam como protetora das mulheres e das famílias, vendo nela a força e a dignidade da união sagrada. Abaixo do céu, nas profundezas do mundo, reinavam os irmãos de Zeus. Poseidon, deus dos mares, brandia seu tridente com a mesma fúria com que o oceano se ergue contra a terra. Os gregos temiam e reverenciavam sua força, pois sabiam que o mar, embora generoso, podia se tornar um inimigo mortal. Para os marinheiros, Poseidon era tanto guia quanto juiz, um deus que testava a coragem dos homens diante do infinito. Nos reinos sombrios do submundo, Hades governava com silêncio e justiça. Seu nome era pronunciado com cautela, pois representava o mistério inevitável da morte. Mas Hades não era maligno. Seu império, o Érebo, era o lugar onde as almas encontravam seu destino final, julgadas pelos deuses menores da noite. Era o guardião do equilíbrio, aquele que lembrava aos deuses imortais que toda a vida está destinada ao retorno. Esses três irmãos, Zeus, Poseidon e Hades, formavam o tripé do cosmos grego: céu, mar e submundo. Três forças que mantinham o mundo em movimento, entre luz e sombra, vida e eternidade. Se os deuses dominavam o poder, as deusas governavam a essência. Entre elas, Deméter era uma das mais veneradas. Deusa da colheita e da fertilidade, ela representava o ciclo eterno de morte e renascimento da natureza. Quando sua filha Perséfone foi raptada por Hades, o mundo mergulhou no inverno, e quando ela retornava, a primavera florescia novamente. Era o mito do tempo e da renovação, um lembrete de que até os deuses sofrem pela perda. Ártemis, filha de Zeus e irmã gêmea de Apolo, era a deusa da caça, das florestas e da pureza. Símbolo da independência e da força feminina, ela vagava pelos bosques com seu arco de prata, protegendo as mulheres e os inocentes. Em seu olhar selvagem, os gregos viam o poder da natureza indomada. E havia a Afrodite, nascida da espuma do mar, de uma ferida dos céus. Deusa do amor e da beleza, sua presença simbolizava o desejo e a harmonia. Mas Afrodite não era apenas encanto, era também discórdia, pois onde há amor, há também ciúme e paixão. Ela era o coração pulsante da emoção humana, o poder que move deuses e homens. Entre todos os deuses, poucos refletiam tanto o espírito grego quanto Atena. Nascida da cabeça de Zeus, vestida em armadura e sabedoria, ela era a deusa da razão, da estratégia e da justiça. Atenas, a cidade que leva seu nome, tornou-se o berço da filosofia e da política sob sua proteção. Ela ensinava que a verdadeira força não está na espada, mas na mente. Em contraste, Ares, deus da guerra, representava o lado mais brutal do combate. Para os gregos, ele era o caos do campo de batalha, o sangue, o grito, o ódio. Mas sem ele, a coragem não existiria. Ares e Atena são o reflexo dual do espírito humano, a fúria e a razão que coexistem dentro de cada um de nós. Apolo, irmão de Ártemis, era o deus da luz, da música e da profecia. Seu templo em Delfos, onde a Pítia falava em transe, era considerado o centro espiritual do mundo grego. Apolo representava a harmonia e a busca pelo equilíbrio, o ideal do homem grego, que procurava beleza não apenas na forma, mas também no pensamento.
Nenhum panteão estaria completo sem Hermes, o mensageiro dos deuses. Com suas sandálias aladas, ele viajava entre o céu e o submundo, levando mensagens, almas e segredos. Era o deus do comércio, dos viajantes e dos ladrões, o símbolo da astúcia e da comunicação. Dionísio, por outro lado, era o deus do vinho, da loucura e da inspiração. Se Apolo simbolizava a ordem, Dionísio representava o êxtase. Nas festas dionisíacas, os gregos acreditavam tocar o divino através da arte, da música e do abandono das máscaras da razão. Dionísio ensinava que, para compreender a vida, às vezes é preciso perder o controle. E no centro de todos eles, discreta e silenciosa, estava Héstia, deusa do lar e do fogo sagrado. Enquanto os outros deuses disputavam glórias, Héstia mantinha viva a chama que unia o Olimpo e os mortais. Seu fogo nunca se apagava, símbolo da continuidade e da paz. O panteão grego é mais do que mitologia, é uma filosofia sobre a natureza humana. Cada deus, cada mito, é uma metáfora para as forças que habitam dentro de nós. Zeus representa a ambição e o poder, Atena a sabedoria, Afrodite o amor, Ares a fúria e Hades a finitude. Os gregos viam nos deuses o reflexo de si mesmos, e talvez seja por isso que suas histórias sobrevivem até hoje. Ao percorrer a Grécia Antiga, percebemos que cada mito é mais que uma história. É um reflexo das esperanças, medos e virtudes humanas. Estes relatos moldaram não apenas a imaginação, mas também os valores, ensinando lições universais sobre conhecimento, amor, ambição e coragem. Neste episódio, mergulharemos em alguns dos mitos mais ressonantes, aqueles que ecoam pelos séculos e continuam a influenciar nossa cultura e pensamento. Prometeu, o titã visionário, contemplava a humanidade, frágil, faminta e vulnerável. Ao roubar o fogo sagrado de Zeus, ofereceu aos mortais a centelha do progresso. O fogo não era apenas calor ou luz, era conhecimento, tecnologia, civilização. O castigo foi imediato e cruel. Prometeu acorrentado a uma rocha, seu fígado devorado diariamente por uma águia, regenerando-se noite após noite. Mas sua ação trouxe à humanidade algo eterno: a coragem de desafiar limites e criar, mesmo diante do risco. Simbologia, conhecimento, sacrifício, audácia e o preço da evolução. Como resposta à audácia de Prometeu, Zeus criou Pandora, a primeira mulher, dotada de beleza e inteligência, mas também de um jarro contendo todos os males. Ao abrir o jarro, espalhou sofrimento e angústia pelo mundo. Mas no fundo restava a esperança. Pandora nos lembra que a curiosidade e o desejo de compreender o desconhecido têm consequências, mas que mesmo diante das adversidades, a esperança nunca desaparece. Orfeu, filho de uma musa, possuía o dom da música capaz de tocar deuses imortais. Seu amor por Eurídice era profundo e verdadeiro. Ao descer ao Hades para resgatá-la, encantou Perséfone e Hades com sua melodia. Recebeu permissão para levá-la de volta, com a condição de não olhar para ela até atingir a luz. Mas a ansiedade e o medo o dominaram, e ao olhar, perdeu Eurídice para sempre. Este mito ensina sobre amor, paciência e os limites do controle humano, mostrando que a emoção precisa caminhar junto com a disciplina. Dédalo e Ícaro foram aprisionados em Creta e criaram asas de cera para escapar. Seduzido pelo voo, Ícaro aproximou-se do sol. A cera derreteu e ele caiu. O mito simboliza ambição, prudência e equilíbrio, lembrando que a ousadia deve vir acompanhada de sabedoria. Perseu enfrentou Medusa com astúcia e auxílio divino, mostrando que coragem e inteligência são complementares. Hércules passou pelos 12 trabalhos, enfrentando desafios que testaram força, moral e resistência, simbolizando a luta humana contra adversidades e injustiças. Cada mito carrega lições universais. Fogo de Prometeu,
conhecimento e progresso. Jarro de Pandora, curiosidade e consequências. Voo de Ícaro, ambição e limites. Orfeu e Eurídice, amor e paciência. Perseu e Hércules, coragem, virtude e superação. Eles moldaram o imaginário coletivo, oferecendo metáforas para os dilemas humanos eternos. Ao revisitar esses mitos, compreendemos que as histórias não são apenas contos antigos, são reflexos da experiência humana. Cada personagem, cada gesto, cada desígnio divino nos ensina sobre coragem, prudência, amor e esperança, elementos que ainda ressoam no coração da humanidade. Enquanto os mitos permeiam a imaginação, sua presença na vida prática da Grécia Antiga era intensa. Deuses e heróis não existiam apenas nos cantos das lendas, mas nos templos, nas praças e nos corações de cidadãos que buscavam compreender o mundo e sua própria existência. Neste episódio, exploraremos como a mitologia moldou política, cultura e religião, tecendo a vida cotidiana com a sombra do divino. As cidades-estado gregas, ou polis, como Atenas, Esparta e Corinto, não eram apenas centros políticos. Eram microcosmos onde os deuses eram ativos. Cada cidade tinha seu deus ou deusa protetor. Atenas reverenciava Atena, deusa da sabedoria e da guerra estratégica, enquanto Esparta cultuava Ártemis e Ares, símbolos de disciplina e força militar. Os cidadãos viam nos deuses modelos de virtude e poder. Políticos, generais e líderes buscavam legitimar decisões e conquistas invocando os deuses, tornando a mitologia uma ferramenta de coesão social e controle político. O oráculo de Delfos era o epicentro do conselho divino. Pessoas comuns e líderes recorriam à sacerdotisa Pítia para obter orientações de Apolo, deus da profecia e da razão. Suas respostas, muitas vezes enigmáticas, moldavam decisões de guerra, alianças e até políticas de colonização. A influência dos oráculos revela como o sagrado permeava decisões racionais. A mitologia não era apenas narrativa, era prática, política e estratégica, misturando fé e cálculo humano. Os templos, como o Partenon em Atenas ou o Templo de Zeus em Olímpia, não eram apenas construções arquitetônicas. Cada pedra, cada coluna e cada escultura representava poder, harmonia e a presença divina. Festivais, como as Panateneias em Atenas ou os Jogos Olímpicos, celebravam deuses e reforçavam valores cívicos. Havia música, poesia, teatro e competições atléticas, unindo religião, cultura e identidade coletiva. A mitologia permeava a educação e a arte, transformando crenças em experiência viva. As histórias dos deuses ensinavam moral e ética. Atena inspirava estratégia e justiça. Dionísio lembrava os limites da indulgência. Hermes alertava sobre astúcia e inteligência. Mas a mitologia também consolidava a autoridade. Sacerdotes e governantes podiam justificar decisões e punições alegando vontade divina, mostrando que o mito era instrumento tanto de inspiração quanto de poder social. Cada templo, escultura e pintura carregava uma narrativa. O Partenon não era apenas uma homenagem a Atena, era uma declaração de identidade ateniense, de poder político e harmonia cultural. O teatro grego, inspirado em Dionísio, transformava lendas em dramas humanos, ensinando lições sobre moral, destino e consequências de ações. Mitos se tornavam linguagem visual e emocional, perpetuando valores por gerações. A influência da mitologia ultrapassava o tempo de uma polis. Democracia, filosofia, arte e literatura surgiram em meio a esse universo divino. Pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles refletiam sobre o humano e o divino, muitas vezes dialogando com os mitos. Mitologia e política, fé e racionalidade conviviam e se fortaleciam mutuamente. Os deuses não apenas habitavam o Olimpo, habitavam a mente, a moral e a prática diária do grego antigo. Ao observarmos a Grécia Antiga,
compreendemos que a mitologia não era apenas imaginação, mas força ativa na formação de cidadãos, cidades e civilizações. O poder dos deuses moldou a política, a cultura e a moralidade, ensinando que a narrativa e a crença podem ser tão influentes quanto a espada ou a lei escrita. Enquanto os deuses guiavam a vida cotidiana e moldavam a política, seu reflexo material permanecia eterno na pedra, no bronze e na cerâmica. Neste episódio, exploraremos os símbolos e artefatos que capturam a presença do divino, revelando como a mitologia não apenas moldou a mente, mas também transformou a cultura, a arte e a história da civilização grega. Os templos eram mais do que habitações dos deuses. Eram monumentos de devoção, poder e estética. O Partenon, dedicado a Atena, não apenas honrava a deusa da sabedoria, mas também simbolizava a harmonia e o equilíbrio ateniense. Cada coluna, cada entablamento, cada friso contava histórias de vitória, moralidade e virtude. O templo de Apolo em Delfos era igualmente significativo. Situado no Ómfalos, considerado o umbigo do mundo, refletia a centralidade da profecia e da sabedoria divina na vida grega. A arquitetura sagrada transformava a fé em espaço físico, imortalizando a ligação entre o humano e o divino. A escultura grega buscava capturar o ideal de beleza e perfeição, refletindo a divindade em forma humana. Estátuas como a de Zeus em Olímpia, obra de Fídias, transmitiam majestade, poder e serenidade. Afrodite emergia da pedra e do mármore, não apenas como deusa do amor, mas como símbolo da busca humana pela harmonia e pelo desejo. Estes artefatos funcionavam como pontes entre o mundano e o celestial, lembrando aos mortais da presença constante e inspiradora dos deuses. Cada deus carregava seus símbolos: Zeus, o raio; Poseidon, o tridente; Atena, a coruja e a lança; Apolo, a lira. Esses objetos não eram meros ornamentos. Representavam poder, virtude, sabedoria e domínio sobre a natureza. Através deles, os gregos aprendiam e internalizavam valores, transformando objetos em lições vivas sobre comportamento, ética e responsabilidade. Mitos inspiraram a tragédia e a comédia. Obras de Eurípides, Sófocles e Aristófanes não apenas entretinham, mas educavam, questionavam o destino, a moral e a natureza humana. As cerâmicas pintadas com cenas de Hércules ou Perseu eram histórias visuais que atravessavam gerações. Pinturas e esculturas narravam batalhas, astúcia, amor e punição, tornando cada objeto uma janela para o imaginário coletivo. A filosofia grega nasceu em diálogo com a mitologia. Platão e Aristóteles discutiam a natureza do humano, do divino e da ética, muitas vezes refletindo sobre personagens míticos para ilustrar virtudes, vícios e dilemas morais. A mitologia moldou ideias de heroísmo, justiça e destino, servindo como fundação ética e cultural que influenciou Roma, o Renascimento e a própria modernidade. Os símbolos e artefatos sobrevivem à erosão do tempo. Cada templo em ruínas, cada estátua quebrada, cada vaso decorado é um vestígio daquilo que os gregos acreditavam ser eterno. Eles lembram que a mitologia não era apenas narrativa, mas experiência coletiva, educação, arte e identidade cultural. Ao percorrermos os templos, esculturas e objetos sagrados, percebemos que a Grécia Antiga transformou mitos em memória palpável. O divino não existia apenas na mente, mas em cada pedra, cada símbolo e cada gesto artístico, perpetuando uma herança que atravessou milênios e continua a inspirar a humanidade hoje. Enquanto os templos se erguem em ruínas e os mitos ecoam pelas páginas da história, permanecem as lições dos deuses. Neste episódio final, mergulharemos no impacto duradouro da mitologia grega, explorando como ela moldou o pensamento, a moral e a imaginação da humanidade, ligando o divino à experiência cotidiana de cada indivíduo. Desde os diálogos de Platão até os tratados de Aristóteles,
Os deuses gregos serviram de referência para refletir sobre moral, justiça e destino. Prometeu, ao desafiar Zeus, inspirou reflexões sobre coragem, sacrifício e liberdade. Pandora, com sua curiosidade e consequências, alerta para a natureza humana diante do desconhecido. Os filósofos antigos viam nos mitos não apenas histórias, mas instrumentos para ensinar e provocar pensamento crítico, conectando ética e existência humana com narrativas poéticas e poderosas. Carl Jung e outros estudiosos modernos enxergaram nos deuses gregos arquétipos universais. Zeus representa autoridade e liderança. Atena, sabedoria e estratégia. Dionísio, paixão e caos criativo. Cada mito encapsula conflitos internos, desejos e dilemas universais, mostrando que mesmo após milênios, o impacto psicológico dessas histórias permanece vivo. O mito é, assim, uma lente pela qual compreendemos a mente humana, suas virtudes, falhas e sonhos. A influência dos deuses vai além da antiguidade. Do Renascimento aos filmes modernos, os arquétipos gregos moldaram a literatura, a pintura e o cinema. Hércules luta contra monstros em telas e páginas. Afrodite inspira a estética e a beleza. Orfeu continua a cantar sua melodia de amor e perda. Cada releitura demonstra que a essência dos deuses permanece viva, adaptando-se a novos contextos, mas mantendo sua capacidade de ensinar e emocionar. Os deuses gregos nos ensinam sobre equilíbrio entre poder e responsabilidade, paixão e razão, destino e escolha. A vida humana é refletida nas lutas de Hércules, nas escolhas de Orfeu, na curiosidade de Pandora. Cada narrativa contém ensinamentos que transcendem o tempo, mostrando que a natureza humana continua imutável em suas buscas e conflitos. Eles lembram que a grandeza não está apenas em vencer, mas em compreender, aprender e respeitar as forças que moldam nossa existência. A mitologia grega é um patrimônio de conhecimento, criatividade e ética. Ela forneceu ferramentas para a educação, ajudou a construir identidades culturais e inspirou sistemas de valores que atravessaram gerações. Desde escolas até museus, das tragédias teatrais às obras filosóficas, os deuses continuam a instruir e desafiar, convidando-nos a refletir sobre nossas escolhas, paixões e responsabilidades. Ao contemplar os templos em ruínas, as estátuas desgastadas e os versos antigos, percebemos que os deuses gregos não estão perdidos no tempo. Eles vivem na memória coletiva, nos símbolos, nas histórias e na própria essência humana. Cada um de nós carrega fragmentos de Zeus, Atena, Dionísio e Afrodite, e ao compreendê-los, compreendemos também a nós mesmos. A mitologia não é apenas passado, é um diálogo eterno entre o humano e o divino, um convite a explorar coragem, sabedoria e amor, e a reconhecer que, apesar dos séculos, os ecos dos deuses continuam a moldar nosso mundo.